Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi transmitido ao vivo pelo youtube.com/papo de veterinária em 13 de janeiro de 2024. As tecnologias digitais e a inteligência artificial estão presentes na rotina do médico veterinário. E para além das lendas e das questões éticas no seu uso, ainda paira uma atmosfera de quais são os limites e de que forma essa tecnologia pode contribuir para o nosso trabalho. Nossa convidada, Rebeca Schalko, residente e doutoranda na Universidade de Berne, na Suíça, traz informações sobre o uso dessas tecnologias para facilitar a elaboração de projetos de pesquisa, artigos científicos, mas ressalta que, a seu ver, jamais substituirão o papel de curadoria de conteúdo e o senso crítico do pesquisador. Conversamos sobre mudança de trajetória, desafios de viver no exterior e planejamento de carreira. Não deixe de assistir esse papo até o final e de compartilhar conosco a sua percepção sobre a nossa conversa. Vamos juntos? Então, seja muito bem-vinda, Rebeca. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo teu convite. Fico muito feliz de estar aqui contigo hoje. Bom, a gente percebe pelo seu currículo que, com certeza, isso é aquele resuminho, né? Que você fez bastante coisa dentro da medicina veterinária, inclusive teve experiência em diferentes países. Então, eu queria começar te perguntando o que na sua vida te deu esse clique de que existia essa possibilidade do mundo ser enorme, bem amplo, e você ter essa mobilidade de experimentar esses diferentes locais, né? Eu acho que o principal gatilho que me permitiu pensar dessa maneira talvez tenha sido o intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras, né, que eu fiz na Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, e acho que aprender o inglês e naquele momento ter a noção de que eu podia me conectar com pessoas do mundo inteiro, né? Aprendi o idioma inglês mesmo, né? Fiquei 1 ano e 3 meses na faculdade e foi muito enriquecedor culturalmente e tudo. Então, logo depois que eu voltei do intercâmbio, eu fiz estágio em vários lugares e também, né, por entender que não existe uma maneira certa de fazer as coisas, né? Se você é exposto a várias opiniões e várias maneiras de fazer a mesma coisa, você vai pegando de um jeito e de outro, né? E vai aprendendo, e diferenças culturais de como tratar um cavalo de carroça e como tratar um cavalo de corrida, né? O quanto isso te espicha, né? Enquanto profissional, né? Você tem que aprender a lidar com o meio que você tem. Então, eu acho que é isso, assim, né? Eu gosto muito de viajar também, né? Então, isso faz parte, né, da cultura, enfim, gosto de estar em lugares diferentes. E aí, Rebeca, pensando no seu trabalho hoje, né? Vamos começar pelo momento atual. Como foi que você optou por ir para a Suíça para essa experiência aí em Bern? E foi aí que você começou a trabalhar com patologia de maneira mais aplicada? Ou isso veio lá dos Estados Unidos ainda, né? Isso, então, esse último estágio de pesquisa que eu fiz em Davis, no Alzheimer Research Center, era um estágio com patologia. Era um laboratório onde a gente recebia os cérebros das pessoas que eram participantes no estudo de pesquisas com Alzheimer. É um estudo bem amplo, financiado pelo NIH nos Estados Unidos, então tem muitas pessoas cadastradas, e quando essas pessoas vêm a óbito, elas têm um acordo com o estudo que elas vão doar o cérebro para as pesquisas. Então a gente recebia os cérebros no nosso laboratório, fazia a dissecação, fazia a coleta de materiais, então se coletava muitos pontos, e fazia então toda a parte de
histologia e imunohistoquímica desses materiais, né, desses cérebros, para poder, enfim, também dar o reporte, o diagnóstico para as famílias dessas pessoas, para dar um pouco de conforto, né, para a pessoa entender mesmo o que estava passando ali, porque a demência é uma doença bem complicada, né, então nos últimos anos é difícil para a família também. Então, as famílias recebem esse reporte e, ao mesmo tempo, esses tecidos são utilizados, então, para fazer pesquisa com medicação, pesquisa com dieta. Então, como eles recebem essas pessoas antes da morte, então, eles têm um acesso muito grande aos dados. Então, tem exame de imagem prospectivo, tem exame de sangue prospectivo também, que eles fizeram, de marcadores, então consegue fazer muitas correlações clínicas depois pós-mortem, com aquilo que é encontrado na pato, com aquilo que era visto antes da vida, né? Então, nesse laboratório, a gente trabalhava com isso. Então, eu participava das dissecações, né? Eu mesma não dissecava, mas eu acompanhava todo o processo. E a gente já começou ali também, né? Foi ali que eu comecei a trabalhar com patologia digital. Como tem um volume muito grande de slides e de casos e de coisas para acontecerem, né? Precisa mais gente verificando e ter gente poder fazer colaboração com pessoas de outros lugares. Então, foi ali que eu comecei a aprender sobre patologia digital. Foi uma experiência muito enriquecedora, porque como eu só tinha trabalhado com medicina veterinária até então, você ter acesso ao que é, de fato, uma pesquisa com tecido humano, os detalhes, né, em como guardar, estocar, trabalhar com esse material, né, é um laboratório que eles falam, um laboratório de biossegurança nível 3, então você tem todo um treinamento, uma experiência, né. E eu já tinha trabalhado um pouco com pato antes, quando eu estava fazendo o fellow lá em neurologia comparada na UC Davis, porque a gente trabalhava com animais de várias espécies, assim. Então, trabalhei um pouco com potros, um pouco com terneiros, um pouco com ratos também. E eu já queria deixar de trabalhar com cavalo, porque eu trabalhei com cavalo bastante tempo. Então, eu já estava mesmo querendo sair, assim, porque já não estava funcionando mais para mim, não estava legal para mim, enfim, eu não estava curtindo mais tanto. E daí eu fui vendo, assim, fiquei pensando, bom, como eu gosto de viajar, eu tenho muita vontade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Qual é a área da veterinária que eu possa fazer, de alguma maneira, um trabalho remoto? Então, tinha a patologia e tinha a radiologia. E eu fui fazendo, né, estágios também, fiz estágio em radiologia, mas eu era muito ruim de rádio, eu não conseguia enxergar muito bem as coisas, e parecia que na pata as coisas faziam mais sentido, assim, mais visual, eu acho, não sei, pelo menos para mim. E daí eu fui escolhendo esses caminhos, assim, né, fui pensando mesmo, foi planejado, porque quando eu pensei em sair do cavalo, eu pensei, né, que era isso que eu queria, era um trampo que me desse a possibilidade de ainda estar trabalhando com ciência, né, muito da ciência básica mesmo, né, usa muito de patologia, né, então, e daí eu fui me encaminhando, e daí eu estava procurando a minha chefe lá na UC Davis, ela já tinha me dito que ela não ia patrocinar o meu doutorado, e que ela não ia poder estender, aplicar para um visto definitivo. Então, eu não tinha mais tanto tempo de visto naquele visto de intercâmbio que eu poderia ficar no país. Então, eu teria que estar saindo ali de qualquer maneira. Eu apliquei para alguns doutorados nos Estados Unidos, acabei não entrando. E daí apareceu essa vaga e eu já estava assim bem cansada de morar nos Estados Unidos também. Eu falei assim, olha, ou eu vou voltar para o Brasil, ou, enfim, eu vou ver o que aparece, vou ver qual é a possibilidade. E daí apareceu essa vaga no site do Colégio Europeu de Patologia Veterinária, eu já estava buscando algumas residências e tal. E eu me lembro que estava bem no final, assim, do período de aplicação, e eu falei assim, ai, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar. Duvido que vão me aceitar, porque era a exigência da vaga que você falasse alemão, e eu não falava alemão, obviamente, né? Não é bem assim, né? E daí mandei um e-mail e falei assim, ai, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar. Aí mandei um currículo, mandei um paper que eu tinha escrito, e falei assim, olha, tá aqui, se vocês quiserem ver, vocês vejam. Ah, eu não falo alemão, e é isso.
E daí eles me mandaram e-mail de volta no mesmo dia, assim, tipo, não, não vamos, nem. Já estamos no período de entrevista. Eu falei assim, então tá bom, eu vou voltar para o Brasil. E daí, uma semana depois, eles me mandaram um e-mail de volta. Eu disse, quer uma entrevista ainda? E eu falei, quero sim. E daí vim, fiz a entrevista e gostei muito da conversa que tive com os professores, gostei do que me foi apresentado e oferecido, a estrutura do programa. E daí, logo em seguida, eles me fizeram um convite para vir visitar. E eu vim visitar, gostei do lugar, gostei do programa, gostei da universidade. Mas continuei dizendo para eles, não falo alemão, então nós vamos ter que ver como é que nós vamos fazer isso. Mas você quer aprender? Vocês vão me pagar? Eu perguntei. Eles falaram sim. E daí eu aceitei. Achei que era um desafio enorme, gigantesco na minha carreira, fazer um programa combinado de 6 anos de doutorado e de residência, e numa universidade que tem muita casuística, e uma casuística muito legal e diversa, porque só tem 2 escolas de veterinária na Suíça, então a gente recebe material e animais do país inteiro e até de uns outros países aqui da redondeza, né? Então, é muito diverso, é muito desafiador tá aqui, né? Nesse momento, tá? Aprendizado todos os dias, assim. Tem uma questão na sua fala, assim, que eu acho bem interessante, que eu acho que habitualmente a gente não tem muito isso de maneira cultural, enraizada no ser brasileiro. Que é te oferecerem uma entrevista no lugar, você falou, ok, vou fazer a entrevista. E você ter esse olhar de eu quero estar aqui, e não tipo, nossa, será que vão me aceitar? Né? E você vai me pagar para eu fazer alemão? Né? Eu vou ter como me manter aqui? Porque a gente tem Uhum, um pouco, né, essa postura de achar que, nossa, a gente tem que lógico que a gente tem que fazer por merecer estar nos lugares, uhum, mas a gente habitualmente não pensa na contraparte. Eu também vou estar aqui prestando um serviço, contribuindo para uma pesquisa, eu vou ter um papel aqui dentro, eu não estou aqui de uhum, bobeira, né? Não é só para uhum, ficar passeando linda no corredor. Então, assim, uhum, eu também tenho que querer estar aqui, eu também tenho que achar que aqui vai ser um lugar que é bom para mim. Né? E eu uhum, acho isso uma postura muito bacana, assim, que eu acho que é importante a gente ter, né? A gente chegar nesse ponto de maturidade de ter esse olhar também, né? Ah, tá, beleza, é uma oportunidade incrível, mas você vai me propiciar aprender o idioma que eu preciso ter para estar aqui? Então, isso é uhum, bem legal, assim. E essa uhum, questão do trabalho translacional, né? Essa coisa de conversar com várias áreas diferentes, e você ter essa ligação já, né, com a pesquisa em humanos e em animais. Muitas vezes o médico veterinário não se vê tanto nesse lugar, né, de trabalhar com material humano, né, e principalmente em outro país, né, você ter essa experiência em outros lugares e participar de pesquisas grandes com problemas que são bastante frequentes na vida de todo mundo. Todo mundo tem alguém, né, ou conhece alguém próximo que, enfim, passou por Alzheimer e tudo. E acaba sendo uma experiência bem bacana em termos de vida mesmo, né? Você vê como é feito um estudo tão amplo, né? Quais são os fatores que eles monitoram. Então, tudo isso é muito enriquecedor, assim. Eu me senti rica ouvindo você contar a sua história. Imagina você que viveu isso, né? sim, Então, sim. você quer falar um pouquinho mais sobre essa questão da atuação nessa medicina translacional? Tem muita gente que ainda não Podemos conversar, né? Agora é muito legal, assim, porque como eu vinha com esse com essa bagagem, assim, é, eles colocaram a mim e a uma outra colega que tem uma bagagem parecida também de pesquisa, então a gente somos a primeira dupla de residentes do setor de patologia comparada. Então, a gente recebe muitos animais de laboratório também, de várias pesquisas da universidade. Então, são animais que são modelos de pesquisa, né? Então, por exemplo, esses dias atrás, a gente foi fazer umas necrópsias de suínos dentro do hospital de humanos, porque eles têm um biotério no hospital, todo separado, mas eles levam, por exemplo, os suínos para fazer ressonância magnética, porque estão estudando parece que um tratamento para infarto, enfim. E assim que eles terminam uma determinada linhagem, etapa do experimento, eles fazem a eutanásia dos animais e precisa de um veterinário
para fazer a necrópsia, para fazer a coleta dos materiais, para poder explicar para eles, porque eles querem coletar aqui, aqui, aqui. Então tá lá o veterinário dizendo, bom, então é aqui, 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 e ajudando nesse sentido, né? E oferecendo essa nossa perspectiva multiespécie, que não é pouca coisa, esse nosso entendimento de fisiologia multiespécie, que também é bastante coisa, e podendo contribuir, né, como você comentou, para problemas reais mesmo, né? Não que cuidar dos animais seja menos importante, não é, mas tem um outro viés, né? Essa pesquisa onde você está trabalhando diretamente, né? Com doenças humanas, né? E daí agora, na minha pesquisa do doutorado também, né? Vou trabalhar com tumores. Eu não pretendia trabalhar com tumores, foi acontecendo assim. E eu, quando cheguei, falei para o meu chefe, falei, olha, eu gosto de duas coisas, patologia digital e neuro. Se a gente puder unir os dois na mesma pesquisa, vai ser perfeito. E ele falou assim, se a gente não puder, qual é a sua preferência? Eu falei, bom, então patologia digital é a minha preferência antes de neuro. Eu amo neuro, mas igual, continuar trabalhando remoto continua sendo o meu grande objetivo. E daí ele me ofereceu esse projeto, a gente foi construindo juntos também. Então a gente vai fazer várias análises de vários tumores, né, distintos de várias espécies também, eu acho. E para poder, né, chegar a esse elemento assim da análise quantitativa. E daí você estava comentando, né, sobre essa questão de que as pessoas ficam fechadas nas caixinhas e tal, né, que não querem mudar. Uma das coisas que eu acho mais importantes assim da gente entender como médicos veterinários é que o nosso diploma, a nossa formação é muito versátil. A gente aprende e a gente pode atuar em muitas coisas. E foi ótimo tudo que eu aprendi trabalhando com cavalos, eu aprendi muita coisa, trabalhei em lugares muito massa, assim, e hoje estou do outro lado aqui, que você é patologista, vai chegar cavalo para eu fazer necrópsia e eu tenho um pouco mais de facilidade. Na hora de eu fazer o board, eu vou ter que, né, enfim, ter esse conhecimento também. Existem milhões de possibilidades no mundo, né? A gente fica, às vezes, muito noiado, encucado, né? De estar num determinado lugar e não poder fazer, né, essas transformações na vida. A gente pode, né? A gente precisa querer, né? Mas poder mesmo a gente pode, né? Fazer as modificações, né? As mudanças. E eu curto, assim, bastante. Agora, essa parada de mexer com tumor também vai ser um desafio grande. O professor com quem eu vou trabalhar também, né? É um professor que fez residência veterinário, fez residência em patologia aqui, fez o doutorado dele com uma parada nada a ver, com babésia, e foi para um congresso de bobeira e conheceu um cara que chamou ele para trabalhar com câncer em Amsterdã. E ele falou assim, mas eu sou veterinário. Ele falou assim, você quer trabalhar? Quero. Então tá bom, então vem. E daí o cara ensinou tudo que ele sabe hoje. E é um cara que trabalha muito com, principalmente, modelos in vitro e modelos de roedores também de resistência de câncer de mama, principalmente a quimioterapia e radioterapia. A gente tem muito convênio também com a Roche, porque a Roche é suíça, né? Então fica 1 hora daqui o prédio deles e a gente faz muitos projetos para eles também. Acaba trabalhando em diversas frentes aí dessa parte translacional, como você me perguntou. Não, mas eu acho muito interessante porque é muito isso, assim, né? Eu acho que o quão vasto é o seu horizonte. Isso depende de muitos fatores, assim. Muito tem da sua origem. Então, assim, se você tem pais, né, ou uma família que às vezes nunca teve nem um curso superior, você ser o primeiro que tem um curso superior já é um passo gigante. Se você tem pessoas da sua família que não tiveram essa experiência de morar fora do país, de fazer um intercâmbio, né, ou de repente pegar a Malicu e falar, não, vou passar 6 anos na Suíça fazendo isso aqui, né? Às vezes você não entende isso como algo possível. E aí a gente ainda tem várias outras amarras, que dentro da profissão está muito relacionado àquilo que eu estava comentando com você antes da gente começar. Assim, eu vejo muito como professora o aluno, ainda durante a graduação,
com esse receio, nossa, mas eu me dediquei tanto a, sei lá, a clínica de pequenos, que é o que a maioria entra pensando em trabalhar, e aí no 8º período descobri uma disciplina incrível, sei lá, gostei de alimentos. Ai, mas eu já dediquei tanto da minha vida a isso, né? Então, assim, a pessoa fica com uma sensação de tempo perdido, né? E de que assim, eu não vou jogar fora tudo aquilo que eu já vim vivenciando para mudar completamente de rumo. E na realidade, a gente não joga nada fora, isso tudo continua na nossa bagagem. E às vezes traz uma maleabilidade, ali, uma plasticidade para você conseguir achar soluções, né? Em outras áreas você fala, gente, olha, eu não tenho experiência aqui na patologia com tumores, mas, pô, sei lá, quando eu trabalhava com cavalo, eu tive uma experiência assim, que vai que uma coisa que eu vi lá, de repente, é uma solução para um problema que eu tenho aqui hoje, né? Então, essa questão de se soltar dessas amarras é uma coisa de uma construção de maturidade e de autodesenvolvimento, de autopercepção, que é muito importante. E por isso que eu acho bacana trazer pessoas como você, que tem essa experiência ampla para o canal, exatamente para as pessoas terem acesso a esse tipo de informação. Né? Então, saber que, olha, o orientador da Rebeca estava, sei lá, no congresso nada a ver, conversou com um cara nada a ver, e aí foi fazer um negócio nada a ver e estão lá, trabalhando com isso e está tudo ótimo, né? Então, essas pessoas existem, né? Pessoas como você existem. Então, isso traz uma perspectiva de que pode ser que a pessoa, por natureza, não tope. Não estou afim de topar essa mudança radical. Ok, mas é possível, né? Se você se organizar, se você se estruturar. E uma questão que você trouxe também, né? Esse planejamento de vida. Então, assim, eu gosto de viajar. Então, provavelmente, gostaria até que você me confirmasse depois, a sua prioridade de vida é ter um trabalho que te traga a possibilidade de viver viagens, que é o que você realmente gosta. Então, você está em busca, né? Tentou a radiologia, não foi muito, né, a sua área, em busca de algo que te proporcione a vida que você quer ter. Que é o que a gente comentou no papo dessa semana, agora da quarta-feira, com a Vanessa e o Rodrigo. Né? A gente tem que pensar na profissão como algo que vai proporcionar para a gente a vida que a gente quer ter. Você pode querer viver da profissão e ser workaholic, fazer isso 24 horas por dia? Pode também, não tem certo e errado. Mas a profissão não precisa ser algo que subtrai da sua vida, né? Do que você quer, de quem você é, enfim. Então, acho que isso é muito importante a gente trazer, né? E bater nessa tecla para as pessoas, porque eu acho que muita gente ainda está naquela esfera do, meu Deus, dediquei tanto da minha vida a isso, jamais mudarei, né? E a medicina veterinária é maravilhosa por isso, exatamente. Você tem essa possibilidade, né? Agora abriu concurso aqui para o MAPA, né? E tem muita gente que resolve que vai tentar essa área que nunca teve contato, porque é uma super oportunidade, né? Um concurso que paga muito bem, tem uma estabilidade. Então, existe essa mobilidade, né? E essa perspectiva de vida é o principal guia para isso. Então, você tem que botar como sua meta o tipo de vida que você quer ter. E a profissão é um dos caminhos que você vai usar para alcançar isso. Pelo menos é assim que eu vejo também, né? Então, eu queria que você confirmasse se efetivamente é assim que você pensa, questão profissão barra vida, né? Que está tudo ali no mesmo bolo. E aí a gente parte para outra pergunta. Essa pergunta é uma pergunta um pouco filosófica também, né? Porque eu acho que a nossa geração, né? A geração dos galera que está nos 30, nos 40, acho que é a geração que entendeu que, de fato, nem todas as pessoas vão tirar a satisfação plena do seu trabalho, né? Porque foi dito isso, né? Trabalhe com algo que você goste e não terás que trabalhar nenhum dia na sua vida. Que é isso, querido? Não existe, né? Se você trabalha com aquilo que você gosta, muito provavelmente você vai trabalhar um montão, você vai ficar, né, preocupado e criando, e como você comentou, tem pessoas que, né, enfim, vivem para trabalhar, né? Mas eu não sou dessa galera, embora eu goste bastante daquilo que eu faço, bastante, eu gosto bastante das outras coisas que eu faço, né, também. Ser veterinária é uma parte da minha identidade, né? Mas antes de eu ser veterinária, eu tinha experienciado outras coisas, e durante e depois da formação eu também experienciei e aprendi outras coisas que trazem, né? Enfim, como aquilo que você comentou, a vida que você quer ter, né? Eu tenho, a minha prioridade hoje é uma flexibilidade geográfica. Os meus pais moram no Brasil, eu tenho bastante vontade e desejo de estar mais presente na vida deles. Então, busquei uma área que me oferecesse essa possibilidade, fiz essa aposta, né, no conhecimento, porque para mim
aquilo que você estava comentando, que as pessoas ficam presas, toda escolha é um risco, você está sempre apostando, todas as escolhas que você faz, não existe escolha sem perder, alguma coisa você está perdendo na hora que você faz uma escolha, então você tem que ir medindo o que você está disposto a perder, o que você está disposto a ganhar, para poder fazer esses encaixes, assim, porque o meu entendimento é esse, né? Poder encaixar a profissão de maneira possível, né? Que me traga satisfação, que banque a vida que eu quero ter e que me ofereça, né? A minha prioridade é essa que eu te falei, que é a liberdade geográfica, né? A possibilidade de trabalhar remoto. Então, fui tentando, foi planejado, sim, como você comentou, foi planejado. Então, estamos aí fazendo essa aposta de 6 anos que estou fazendo nessa residência. Mas sim, e daí você vai descobrindo aos poucos, né? Quando você se abre e se permite, né? Você vai entendendo e vai descobrindo e vai aprendendo que puxa, você realmente gosta desse negócio, e você vai descobrindo achar beleza nas coisas, né? Patologista fala umas coisas estranhas, né? Às vezes vê uns bichos estrupiado e morto, olha que coisa mais linda, que lesão bem massa essa daqui. Então, você vai achando o caminho, assim, a sua maneira de ir fazendo as coisas, né? Então, tô curtindo, e acho que uma coisa também que também mostra, né, e também é uma outra questão, né, eu vou terminar esse programa quando eu tiver 40 anos, né, então muitas vezes as pessoas estão aí, né, às vezes, né, novas, ou às vezes não também, às vezes a pessoa está infeliz na profissão com 50 e tantos anos e acha que, né, não, mas eu fiz tudo, eu fiz isso a vida inteira. Esse velho, claro, né, estou falando de um lugar aqui também de muito privilégio, né, de pessoas, né, que pode fazer essa escolha, tem pessoas que não podem fazer essa escolha, né, mas tem pessoas que podem, que querem e que não fazem a escolha, né, de mudar, de alterar, de fazer transformações, né, nem sempre é fácil, a maioria das vezes não é. E é isso, sim, né, entender que você, né, pode estar nesse movimento aí, né, que não tem idade, que, enfim, né, você vai encaixando, né, Sim. isso. A gente vai, assim, traçando o nosso caminho no caminhar, né? Não adianta você pensar, minha rota é essa daqui, eu vou seguir isso aqui, que não vai dar certo, não é assim que funciona. E aí, Rebeca, trazendo um pouco para a questão da patologia digital, né? A gente sabe que você está oferecendo um curso, né? Que já vou participar também, sortearemos uma vaga em breve. E a gente tem essa questão, né, da inteligência artificial chegando já com um pouco mais de força, né? Nesse último ano isso ficou bem mais evidente, principalmente por causa de ChatGPT, né? Esses aplicativos que trazem essa possibilidade. A gente, no meio acadêmico, teve algumas questões, porque a maioria das pessoas ainda não entende como usar essas tecnologias, principalmente de forma ética, né? E eu acho interessante que você está usando isso, está aplicando isso no seu trabalho para uma questão de avaliação morfológica, né? De lâminas, enfim, que é um viés que eu ainda, tipo assim, nem tinha atentado que já existe isso, né? Acontecendo por aí. Então, assim, dentro do que você vem estudando, que você vem trazendo, né? Até através dos seus cursos, não é o primeiro curso que você dá, né? Você já deu cursos desse modelo antes. O que você percebe que as pessoas estão mais perdidas, né, nesse quesito, e como essas novas tecnologias, que não são tão recentes assim, a gente que demora para acompanhar, podem contribuir para a nossa vida sem ter aquela questão de ultrapassar um limite, né, do que é ético, do que é possível e do que é aceitável, digamos assim, em termos de atuação profissional? Sim, muitas coisas. Eu acho que existe um pouco daquela ficção científica da sessão da tarde que habita o imaginário das pessoas, que os robôs, né, enfim, vão tomar conta, etc e tal. Tem essa e tem essa panaceia também de que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas, né? Tem um pouco também de uma coisa que rola muito aí nas discussões da própria internet, né? Que eu tenho um pouco de nervoso também, que é essa personificação do algoritmo, né? Ai, o algoritmo, não sei o que. Gente, o algoritmo é uma linha, que é uma equação, que ela foi feita por alguém e que ele vai fazer
realizar uma tarefa, né? O algoritmo não é uma pessoa, o senhor de tudo que está lá, né? Esperando, desejando que as coisas aconteçam, né? Então, eu acho que tem que ir ensinando a tecnologia, fazendo alfabetização digital mesmo, sabe? Letramento digital com as pessoas e entendendo, né? Qual é o papel, quais são os limites, como mesmo você colocou, né? Tipo, até onde eu posso entregar do meu trabalho, até onde eu quero, né, entregar do meu trabalho para a tecnologia, né? Então, eu sempre coloco que você deve, muitas vezes, terceirizar parte do seu trabalho, mas nunca o seu pensamento crítico, né? A respeito daquilo que você está pedindo para uma tecnologia fazer. E daí a gente pode usar os dois exemplos, por exemplo, como o exemplo da Pato e o exemplo do ChatGPT. Você vai escrever um paper inteiro e vai pedir para o ChatGPT escrever o paper para você, você vai copiar e colar e submeter o paper? Você não vai fazer isso, né? Primeiro, porque o modelo ainda é falho. Ele te dá informações que não são 100% corretas. Tem um monte de problema com referência. E ele é um modelo de predição de linguagem. Então, ele é muito bom para predizer qual palavra, a probabilidade de uma palavra vir depois da outra. Ele não está exatamente criando, né, mimetizando esse comportamento humano. Então, da mesma maneira, eu não vou pegar um algoritmo e vou pedir para o algoritmo dar o diagnóstico para mim e dizer para mim o que eu faço a partir daqui, né? O próprio computador vai fazendo o diagnóstico no lugar do patologista, porque inclusive os algoritmos já foram provados que atingem porcentagens de eficiência de diagnóstico superior ao humano, né? Então, eu acho que você vai entregar todo o diagnóstico na mão do computador? Não. Eu vou pedir para o computador automatizar, por exemplo, como é na patologia clínica, tem a contagem das células, né? A gente faz a contagem e faz o diferencial, então tem o patologista para poder fazer toda a análise. A mesma coisa na patologia anatômica, então a gente vai fazer as contagens, vai fazer essas automatizações, vai fazer o delineamento da região de interesse e o médico veterinário vai supervisionar esse trabalho, né? Vai poder ver, o médico veterinário vai ensinar. Tem muita gente que fala, a patologia digital vai tirar o trabalho do médico veterinário. Eu não acredito, eu acho que vai surgir muito trabalho daqui para frente para pessoas qualificadas fazerem anotação, por exemplo, né? Nos programas, nos softwares de patologia digital. Então, é um mundo inteiro que se abre, né? E que a gente, claro, muitas pessoas têm um pouco de resistência, né? De fazer, de adotar essas novas tecnologias, mas acho que a gente não tem volta, né? Para um mundo sem inteligência artificial. Não tem volta para um mundo sem internet. Não vai acontecer. A internet não vai involuir. A internet só vai evoluir, só vai nos levar para frente. Bom, então você pode fazer uma escolha. Se você vai se adaptar a esse movimento que é certo, ou se você não vai se adaptar ao movimento. E daí isso tem escolhas, porque existem coisas que são artesanais mesmo, um cirurgião, por exemplo, né, artesanal, você ir lá e fazer a sua atividade, ou não, você pode ser um cirurgião que se adaptou e que hoje faz cirurgia por robô à distância, entendeu? Então, eu sou da turma da galera que escolheu caminhar no movimento. Então, por conta disso, eu entendo que existem maneiras, né, para eu contribuir para esse letramento digital aí, né? E a história do curso foi essa, assim, muitas vezes eu postava no Insta, eu usando o ChatGPT para as coisas, né? Eu uso muito, eu uso todos os dias, eu uso muito o ChatGPT. Por exemplo, quando eu estava trabalhando, escrevendo papers, eu tinha que fazer figuras no R e tal. O ChatGPT ajuda muito, porque ele corrige o seu código, né? Ele acelera muito esse processo. Então, eu estava usando muito, né, nessa época e postava vídeos. E as pessoas sempre me perguntavam, como é que você faz? Porque também não é uma tecnologia tão antiga, né? Recente. O ChatGPT fez 1 ano agora, em outubro, né? Então,
eu fui aprendendo e fui vendo, né? E fui vendo outros profissionais da área também consumindo muito conteúdo também de pessoas que também estão, né, nessa área e trabalhando, né, com essa parte de integrar a tecnologia, né, na vida da gente, com isso, assim, com aquilo que eu acredito ser correto, né, e seguindo, né, os valores da maneira que eu acho que são importantes, são benéficos, assim, essas tecnologias novas. Eu acho que assim, a gente encontra muito embate, né, quando a gente pensa em trazer essas novas tecnologias, porque existe uma questão de postura também que eu acho que a gente precisa observar. Então, com essa coisa de, principalmente as pessoas mais jovens, né, quem está em idade universitária agora, meu filho que tem 9 anos vai fazer 10, existe essa coisa de simplificar excessivamente a informação. Então, o vídeo antigamente tinha que ter 15 segundos, né? Você quer aprender alguma coisa que seja válida em um vídeo de 1 minuto, e não existe isso na vida real. A gente sabe que a construção do conhecimento ela é longa, gradual, é por repetição. Você vai ver aquela informação 80 vezes antes daquilo se tornar algo que você entende como uma compreensão mais direta, né? Então, eu consigo ligar os pontos A e B de forma muito natural, porque eu já vi isso aqui 80 vezes, né? E aí, a pessoa que usa esse tipo de tecnologia, que com certeza agiliza muitos processos, ela precisa ter uma base para isso. Então, não adianta um aluno, por exemplo, que nunca escreveu um artigo científico na vida, achar que vai brotar com um TCC escrito no ChatGPT, né, sem nenhuma referência, que a gente já pegou situações aqui, assim, né, na universidade. Ano passado foi o momento que estourou isso aí. Então, você percebe, assim, você pega o relatório de estágio e o TCC da pessoa. Você lê o relatório de estágio, a parte que ela descreve, o caso clínico, você fala, gente, não tem nem concordância verbal. Aí você olha o texto lá do TCC, nossa, tá bem escrito. Não, é compatível uma coisa com a outra. Não tem como a mesma pessoa ter escrito os dois textos, tem que ter uma coerência nisso aqui. Então, assim, as pessoas têm essa coisa de querer facilitar a vida e ignoram o fato de que o processo de aprendizagem ele exige um esforço, ele exige um tempo, ele exige uma repetição. Então, você pode agilizar alguns processos, mas você não vai simplesmente ficar deitado na sua cama o dia inteiro vendo Netflix enquanto a inteligência artificial resolve todos os seus problemas, né? Então, talvez algumas pessoas tenham receio, né, do exterminador do futuro, algumas outras estão, nossa, rezando para o dia que isso vai acontecer, né? Quando é que a máquina vai resolver minha vida? E a gente sabe que o meio do caminho é bem diferente disso aí, né? Temos aqui um comentário do ao vivo. Temos alguns comentários, alguns ois aqui. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Flávia deu boa tarde. Mariana falou oi, maravilhosas. O André deu parabéns pelo tema. Deixa eu ver aqui a pergunta. Espera que eu demoro para me entender com o meu mouse. Você vê que a tecnologia às vezes não ajuda muita gente. A Helena colocou aqui: eu uso bastante a inteligência artificial para fazer trabalhos, mas em algumas discussões com colegas ficamos pensando o quanto poderia emburrecer, entre aspas, utilizando ferramentas como o ChatGPT. Eu uso sempre para lapidar porque eu tenho muita dificuldade em iniciar os textos. Você acha que a utilização pode fazer com que haja perda do pensamento crítico? É isso que eu estava comentando, né? Eu procuro sempre terceirizar para as ferramentas de inteligência artificial o meu trabalho, nunca a minha criação, o meu pensamento. Então, por exemplo, de maneira geral, eu não peço para inteligência artificial, para o ChatGPT escrever o paper para mim. Então, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação, então eu vou pedir, olha, eu vou fazer uma apresentação sobre isso, de tantos minutos, por favor, estruture para mim o esqueleto da apresentação. E dentro disso, você vai pegar aquilo que já... Quanto tempo te levaria para fazer um esqueleto de uma apresentação? 1 hora, mais ou menos. Meia hora, se você é muito bom. Então, você vai alterando você, porque você já tem o esqueleto pronto. É a mesma coisa dos professores de iniciação, a galera que trabalha com iniciação científica. O doutorando vai submeter o projeto escrito pelo aluno de IC sem olhar? Nunca. Você, da mesma maneira, trate o ChatGPT, eu sempre falo isso nos cursos, como seu estagiário, como um bom estagiário, disposto a trabalhar, disposto a aprender, mas que comete erros, que pode colocar coisas ali que não são verdade, você vai precisar fazer o pente fino, usar o seu pensamento crítico. Agora, você vai me pedir, como você colocou, para um aluno de primeiro ano, né, escrever um negócio, pedir para o ChatGPT escrever para você, não vai acontecer. Você precisa de base, precisa de leitura,
precisa, né? A gente sabe, né? Como é que faz, como você colocou, a construção do conhecimento, né? Então é isso, assim, eu sempre nunca terceirizo criação. O processo de escrita mesmo é um processo que tem que acontecer. Como ela colocou como é o nome da moça que fez o Helena. comentário? Helena. Para lapidar é muito bom, para corrigir gramática é muito bom. Ou às vezes, por exemplo, você faz um resumo e você quer pedir para o ChatGPT organizar o resumo, para fazer paráfrase às vezes. Né? Você escreveu a frase, mas essa frase está muito parecida com a frase do artigo. E daí você coloca lá, me dê opções de paráfrase, e ele vai te dar opções. E você vai escolher aquela que tem mais a ver com o tópico que você está trabalhando. Então nunca dá para você abrir mão da correção, do pente fino, do polimento fino, do trabalho assim de conhecimento mesmo, nunca dá para abrir mão. E com qualquer ferramenta. Eu acho que é como se fosse um martelo, uma ferramenta mesmo. Se você tem um martelo na mão e você sabe usar, você pode construir uma casa. Se você não sabe usar, você pode se machucar. Né? Então, é uma ferramenta. Assim como quando vieram as colheitadeiras também. As pessoas que não sabiam, muitas se machucaram e muitas ficaram ricas com colheitadeiras, né? E muitas pessoas resistiam ao uso das colheitadeiras, não é mesmo? Tinha lá, com certeza, um movimento dos parentes que não gostavam das colheitadeiras mecânicas, entendesse? Mas é isso, e a gente tem que ir aprendendo a fazer esse discernimento, assim, dessas coisas, né? Agora, que você vai apertar um botão e vai sair um paper pronto para você publicar, né, na PLOS ONE, não vai acontecer. Queríamos todos, mas não vai acontecer, né? Porque é isso, né? Tá muito longe desse lugar ainda, né? Nem acho que seja um local para onde a gente deve mirar, né? Chegar, porque é até uma questão de desvalorizar tudo aquilo que você constrói para ser chamado de pesquisador, cientista, pós-graduando, né? Então, assim, existe todo um esforço que é feito, né, em cima disso. Ó, tem aqui um comentário que eu acho que é da sua mãe. Iraci, é sua mãe? Estou amando esse papo de veterinária. Ah, que linda! Um beijo para sua mãe. Que linda. Beijo, mãe. Um beijo para o meu pai, para minha mãe, especialmente para você. Ai, gente. Isso é a Xuxa agora. E, Rebeca, conta um pouquinho para a gente como é que é a sua rotina aí na Suíça. A gente sabe que você já teve essa experiência anterior, mas, assim, existe toda uma construção que precisa ser feita para você, entre aspas, né, suportar culturas tão diferentes como as que você passou. Então, você sai, né, você é originalmente de Pelotas mesmo, do sul do Brasil? Não, eu nasci em São Borja, no interior do Rio Grande do Sul, mas eu cresci entre São Paulo e Paraná. E depois eu me formei na Universidade Federal de Pelotas. Os meus pais moram em Curitiba até hoje. Então já tem aí uma mobilidade, né, dentro do próprio Brasil. Aí você vai para os Estados Unidos, fica lá bastante tempo, e agora você está na Suíça. Então a gente sabe que o brasileiro tem uma cultura, um jeito de ser, né, que muitas vezes não é tão bem visto em outros países, né? Essa coisa de ser mais caloroso, de pegar, né, de ser muito expressivo, de às vezes não ser tão direto. Talvez por ser do Sul você não tenha tanto isso, porque as pessoas do Sul geralmente elas conseguem ser um pouco mais diretas, eu acho, do que eu, por exemplo, sou carioca, né? Não tem aquela coisa, você vai em tal lugar? Não, não vou. É assim, vamos ver, vamos marcar, né? Então, esse tipo de coisa cultural, às vezes, é um entrave, né? Para esse convívio dentro de um ambiente universitário, dentro de um ambiente de trabalho, né? Para pessoas que são muito diretas, assim, eu vou, eu digo que sim, eu não vou, eu digo que não. É para você fazer, eu vou falar que é para você fazer aquilo, né? De forma bem direcionada. Então, assim, como é que foi para você essa questão, né? Dessa adaptação? Teve alguma coisa em particular que foi mais difícil? E como é a sua vida hoje em dia na Suíça? Eu sou assim, gente, sou aquela pessoa que manda 80 perguntas, depois você se vira para lembrar tudo que você tem que responder. Eu acho que os primeiros anos de adaptação são sempre um pouco mais complicados, né? São períodos onde você realmente, né, tem que, aquilo que eu comentei, tem que fazer as escolhas, né? E acho que entender também, né, as questões culturais, como você falou, no sentido de que você está entrando no país da pessoa, né? Então você tem que entender como é que funciona, né? Como você gostaria que uma visita se comportasse na sua casa, não é mesmo? Para mim, é bem senso comum, assim, né? Eu vou me comportar na casa dos outros como eu gostaria que o outro se comportasse na minha casa. Mas eu morei bastante tempo nos Estados Unidos e tinha
a grandíssima maioria dos meus amigos que fiz nos Estados Unidos eram brasileiros, e isso fala muito sobre mim também, né? De sentir falta da cultura, de sentir falta desse acolhimento, né? Dessa coisa mais calorosa, como você comentou, mas você vai aprendendo, né? Eu acho que tem as questões do clima mesmo, do tempo, né? De como as pessoas se comportam nos lugares. Aqui na Suíça é muito frio, né? As pessoas são bem mais fechadas, né? Muito reservados, né? São pessoas que têm um determinado uma determinada maneira que elas se comportam, né? Eu acho que você vai aprendendo, né? Não sei, eu fui aprendendo a me adaptar nos lugares, né, e fazendo as escolhas e conhecendo também, né, tem as questões do idioma também que vão influenciando, né, à medida com que eu vou me relacionando mais com o idioma, vou me relacionando melhor com a cultura, entendendo as coisas, assim, né. Mas é isso. E a minha rotina, eu tenho o período de trabalho durante a semana na universidade, que eu compareço lá no setor, das 8 às 4h30, de segunda a sexta, mas tem muito seminário, muita apresentação, clube de leitura de artigo, clube de leitura de livro, então sempre tem muita coisa para fazer em casa, né, também. Tem mais as questões da aula do idioma também, que fazem parte da rotina. Eu priorizo muito fazer exercício físico e comer direitinho também, né, porque é muito fácil quando você está nesse período de residência que tem que duplicar aí um pouco os esforços, né? Quando você está na pós, você sabe que não você sai do trabalho, mas você traz 5 papers para ler, porque você tem um negócio para apresentar amanhã, entendeu? E é assim que vai sendo. Então, eu me esforço muito e faço muita questão de organizar a minha alimentação e organizar essa questão de exercício físico, sem me cobrar muito também, né? Porque às vezes a gente entra, vem essa coisa do bem-estar e acaba ficando numa neura, assim. Às vezes deu para ir na academia essa semana 2 vezes, então tá bom, é isso aí, fui. Mas sempre fazer questão, né, de me organizar nesse sentido, né? No final do programa, eu vou fazer a prova, né, do Colégio Europeu de Patologia, então são os boards, para você poder ter a certificação, né, de especialista, e esse é um período também que vai exigir uma rotina muito completa e organizada de estudos. Eles te dão 4 meses antes da prova, de que você saia de todas as suas atividades de diagnóstico, então você nem vai no hospital durante 4 meses, porque você deve estar na sua casa estudando diuturnamente 8 horas por dia, assim, é a expectativa, né? Para você poder passar na prova. A taxa de aprovação na prova também não é muito alta para as pessoas que fazem a primeira vez, assim, é uma prova muito extensa, de 4 dias, né, que você faz. Então, é muito material, né, para estudar, porque imagina, é patologia e é veterinária, então são muitos tecidos e muitas espécies de animal, né? Então pode cair desde salamandra até, entendeu? Cavalos, entendeu? Então, é isso. Então, tem toda essa organização, assim, de eu ter feito essa aposta e essa escolha, né? De vir para uma parada que ia me exigir demais, assim, né? Então, eu fui organizando, fazendo as organizações. Bom, então, o que eu preciso? Eu preciso me manter saudável mentalmente também, faço terapia, né? Então, também organizar isso, as próprias questões da adaptação na terapia mesmo, né? E fazendo aquilo que é possível, né? E dentro da rotina, né? E conseguir concluir, né? O programa, que é aquilo que eu espero. Essa questão de saúde mental, ela é muito importante, né? E a gente sabe que ainda tem algumas pessoas que têm entrave com isso, né? Em dizer, eu faço terapia, etc. Mas eu acho essencial, assim, a minha primeira vontade é assim, oi, prazer, meu nome é Thaís, você já faz terapia? Se você não faz, faça, por favor. É tão bom, é tão importante. Eu não sei por que eu não comecei antes, né? Porque a gente precisa realmente de uma ajuda para estruturar essas questões, né? De como você organiza, aquilo que você não dá conta de fazer da maneira como você gostaria. E, geralmente, quando você é uma pessoa que é muito crítica consigo mesma, isso é uma questão que pesa,
né? Então você gostaria, não, sua meta lá é ir na academia 5 dias por semana. E aí tem gente que sofre muito quando não dá conta de fazer alguma coisa. Sofre muito o dia que, nossa, hoje escapou, hoje foi McDonald's, gente, foi o possível, né? Hoje foi um pão com ovo, é o que dá. Então, assim, e não só isso, né? No trabalho também a gente lida com pessoas diferentes, que têm outras bagagens, que às vezes têm uma forma, né, de tratar que é difícil de lidar, né? A gente tem esses desafios, então, assim, é muito importante isso, né? E você acha que na Suíça, em termos de... Na Suíça não, até nos Estados Unidos, né, que você tem esse paralelo. Em termos de reconhecimento do médico veterinário enquanto profissional, né? Que paralelo você faria entre essas percepções e como é no Brasil, por exemplo? Que você chegou a fazer até mestrado no Brasil, né? E a gente sabe que existe toda uma dinâmica e um discurso sobre o médico veterinário no Brasil, é muito desvalorizado, ninguém paga bem e tal, e é uma profissão, enfim, que é o sonho de muita gente, mas para quem está dentro, muita gente está querendo pular fora, né? E a gente sabe que entre países diferentes, às vezes, tem uma forma bem distinta de tratar esse profissional. Então, como é que é isso na sua experiência? Nos Estados Unidos tem um super reconhecimento, né? O médico veterinário é muito reconhecido. É difícil você entrar na faculdade veterinária, né? Não sei se a maioria das pessoas sabem, mas nos Estados Unidos a veterinária é uma pós-graduação, então você precisa fazer um bacharel antes em biologia, microbiologia, enfim, qualquer coisa na área da saúde. Você vai fazer um cursinho de pré-veterinária e daí você vai cursar veterinária. Então é considerado doutor, né? Tem um título de doutor, que é o DVM, que eles chamam, né? Então é um profissional muito, muito valorizado e muito bem pago, né? Eu nunca tive a oportunidade de clinicar fora da universidade, né? Então eu sempre não cheguei nem a validar meu diploma, e isso é uma coisa que é importante também que as pessoas entendam e saibam, que não é para todas as oportunidades de trabalhar fora que você precisa fazer o seu processo de validação do diploma. Existe muita gente que trabalha sob a licença das universidades ou de um centro de pesquisa que tem a possibilidade de trabalhar e exercer um trabalho fantástico sem passar por todo o processo, né? Que esse é um processo que muitas vezes não é exigido, né? E é bem pago, assim, o médico veterinário. Aqui na Suíça também eu vejo que tem que é muito respeitado também e reconhecido. E uma das coisas que eu percebo é que ambos os lugares, tanto os Estados Unidos quanto na Suíça, são poucas escolas de veterinária também, sabe? Na Suíça tem 2. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, se eu estou enganada, são 14 no país e tem mais algumas que são associadas ao sistema deles, né? E, por exemplo, tem a Rosa ali no Caribe, que é associada ao sistema deles. Então, acho que se forma menos profissionais também, né? Para o comparativo do Brasil, que a gente tem mais de 100 escolas de veterinário no Brasil, né? Então, acho que também tem esse comparativo, o quanto de profissionais a gente coloca no mercado também, né? Para poder fazer essa questão da valorização ou da desvalorização. Eu acho que o mercado seleciona também um pouco as pessoas, né? Aqueles que são os bons profissionais que vão conseguir se estabelecer no mercado, né? A formação que você teve, né? E muitas vezes os esforços para fora da sua formação, né? De buscar mais conhecimento, porque às vezes a gente acha também que a faculdade vai te dar o conhecimento. Não, a faculdade vai te ensinar onde pesquisar, né? Te dar os caminhos aí para como você pode aprender, né? E ir vendo, né? Enfim, e eu acho que essa talvez seja uma grande diferença que marca entre, assim, né? A quantidade de gente que se forma, né? E que é colocado. E eu não estou dizendo aqui também que a gente não tem que aumentar o número de pessoas formadas ou, enfim, né? Dizer que tem que ser difícil a educação, que tem que ser concorrido e que não tem que ser abrangente. Não, muito antes pelo contrário, né? Que várias pessoas possam, né? Ter formação, mas que tenham acesso a uma formação de qualidade também, né? Que tenham oportunidades de realizar a sua formação enquanto médicos, né, enquanto profissionais da saúde, né, e acho que falta um pouco da gente se enxergar assim também, né, da gente ter essa postura e se colocar também, né, de entender, né, o
nosso papel na sociedade, né? Quantas coisas, né? Quantas prevenções de doenças, né? Quantas pontos chaves são importantes na sociedade, a própria inspeção de alimentos, mesmo para que as pessoas comam. Então, se entender enquanto um profissional importante e necessário. E aquilo que você falou das questões que pagam um pouco, né? Eu acho que conforme você vai fazendo o seu nome no mercado e conforme você vai se entendendo enquanto profissional e se estabelecendo, eu acho que é muito também de você colocar limites, assim. Então, né? Se você vai fazer uma castração e o cara quer te pagar R$ 50, poxa, então talvez esse cliente não seja para você, né? Se você não faz uma cirurgia por R$ 50. Entende? Bom, deve ter outro colega aí que faz, eu não faço, entendeu? E daí também estabelecer os seus limites, né? A sua barra, né? De comparação, né? Entre a sua régua, né? Entre você e o mercado e as pessoas, e quem é você e aonde você deseja se colocar. O André comentou aqui, eu ia falar também, a gente já tem mais de 500 escolas de veterinário no Brasil. Oh. Sim, eu não sei quem ganha, né? Se é escola de veterinária, farmácia, pet shop ou padaria, assim, que tem demais, né? Bem complicado essa gestão, né? E a qualificação desses profissionais também. Então, acho que é o que você falou, né? A gente tem que saber se posicionar, e o posicionamento é uma coisa inerente a cada indivíduo, né? Você tem que saber o seu valor, o valor daquilo que você quer oferecer. E uma coisa que sempre me entristeceu muito como docente era aquele aluno, né? Especialmente na área que eu trabalho, assim, que eu trabalho com grandes animais, né? Então, aquele aluno que chegava para mim e falava assim: ah, professor, eu estou aqui só para pegar meu diploma, porque eu não vou ter como fazer diferente do prático que está lá a campo. Falei: então, para que você está investindo? Para você ter licença para matar? Para você ter um papel dizendo que você pode fazer as atrocidades que o cara que não tem licença, não tem estudo, não tem conhecimento faz? Então, para mim, isso não é algo que justifica, sabe? E são aquelas questões que a gente, né, às vezes na docência, a gente tem que lidar, às vezes, com essas percepções. Você fala: gente, não tem como abrir a cabeça e botar informação lá dentro? Não tem, mas é bem complicado, assim. A gente tem uma pergunta aqui, ó. A Helena comentou também que viralizou essa semana um vídeo sobre millennials e o trabalho. Eles são conhecidos por ser uma geração que prioriza bastante a saúde mental. E como nós duas lidamos com o trabalho com essa geração? Você tem experiência de lidar com pessoas mais jovens, né? Às vezes pessoas que, de repente, te procuram, falam: ah, queria uma oportunidade, e aí, como é que faz? Como é que é isso na sua vivência? Eu não dou estágio, né? Eu não estou nessa área ainda, nessa posição na minha carreira, mas eu trabalhei com alunos, né? Quando eu estava na UC Davis, eu trabalhei com alunos e acho que é uma geração diferente mesmo, assim, né? Das anteriores, mas é normal que isso aconteça, e eu acho que é uma evolução, assim, que as pessoas possam se preocupar com saúde mental, né? Eu acho que é importante, né? Como você colocou, né? Façam terapia, se possível, né? Lidem com seus caôs aí, com seus pagodes, porque o outro não precisa ficar lidando. E eu acho que é muito importante, assim, que essa geração que eles falam, né? Que é a geração mimimi, que não aceita nada, não sei o quê. Mas que bom que as pessoas estão colocando seus limites também, né? Que bom que as pessoas estão podendo fazer escolhas, né? E, ao mesmo tempo, poder ensinar para eles também, né? Só, olha, então, vai ter que ter um pouco mais de responsabilidade nesse rolê aqui e poder fazer um ensinamento talvez mais amoroso, né? Uma docência mais amorosa do que nos foi feitas, né? Eu não sei como foi para você, né? Mas muitas vezes, para a gente que trabalha com grandes, a nossa formação às vezes é meio na faca na bota, assim, né? Mas a gente pode trabalhar diferente, a gente também pode ser passar informação, né, de maneira diferente para as pessoas também, né, e tentar mostrar um outro ponto de vista, né, sobre as coisas, né, sobre a profissão, enfim. Na minha experiência, assim, é muito desafiador quando a gente já tem, né, essa vivência um pouco mais diferente. A gente tem o exemplo dos nossos pais, a gente tem a nossa geração e chega, né, de encontro ali a uma geração que tem uma postura muito diferente com relação à vida, o quanto você precisa se empenhar para fazer as coisas. E é isso que você colocou. Eu acho que é importante eles darem esse limite, eles olharem para a saúde mental, eles olharem para situações que não fazem bem. Eu acho que a gente era bem permissivo nesse aspecto. Então, assim, trabalhando com grandes, você deve ter tido essa experiência também. A gente passa por muitas situações de discursos abusivos, né, de posturas que a gente não acha aceitáveis, mas a gente, finge demência e segue a vida, né? Então, eu acho que é importante ter essa postura, né, de se posicionar melhor.
Mas, ao mesmo tempo, é importante saber que tudo na vida exige esforço, né? A questão das escolhas que você falou. Então, toda escolha é uma renúncia, toda vez que você opta por um caminho, você está abrindo mão de alguma coisa. Não dá para querer tudo, as coisas não são fáceis. A gente tem que estar disposto a topar o caminho para chegar no lugar que a gente quer estar daqui a pouco, né? Então, eu acho que essa coisa de desanimar muito fácil é o que me preocupa mais, eu acho, né? Essa coisa de achar que não precisa se esforçar, que não precisa se empenhar, que não precisa se organizar, que eventualmente os astros vão se alinhar e a coisa vai dar certo. Não é assim, né? Mas eu acho que é importante a gente ter esses embates também, exatamente para a gente aprender um pouco, né? Cada geração aprender um pouco com a outra e ver o que, que é para fazer diferente, o que, que dá para, né, assim, refinar, mas do jeito que estava, tem coisas que dá para continuar, né? Então, acho que isso aí é uma questão que é bem importante, né? E aí, Rebeca, eu queria te perguntar, o que que você gostaria de trazer de mensagem, né, que eu ainda não te perguntei, que você acha que é interessante trazer para as pessoas, porque a gente sabe que você tem uma experiência bastante ampla, né? E provavelmente né, nessa convivência com várias pessoas em vários lugares do mundo, né? Às vezes até em viagens, em situações extra-trabalho, você vai ganhando muitas percepções sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as possibilidades. Então, tem algo que você gostaria de trazer para a gente? Eu tenho uma amiga muito querida de 75 anos, ela é maravilhosa, eu amo ela de paixão, e ela é uma amiga muito próxima, e ela me ensinou uma coisa assim que a verdade é que no final das contas a gente nunca sabe. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E isso pode ser um pouco aterrorizante para algumas pessoas, mas também pode ser muito instigante, né? E ela disse para mim: "Você acha que quando eu tinha 19 anos, que eu estava lá casando, achando que era o homem da minha vida, eu ia dizer que eu ia estar aqui divorciada, indo fazer tal coisa, que eu ia estar uma mulher cuidando da minha própria vida, conversando aqui na mesa com uma pessoa que veio do Brasil, ela é americana, e ela fala isso, sabe? Ela fala assim, eu nunca imaginei que isso ia estar acontecendo. Então, dê oportunidades para a vida, né? Diga sim às oportunidades, né? Diga sim às coisas que aparecem, né? Como possibilidades, e eu acho que a mensagem que eu deixo assim, né, aprenda, né? Se colocar sempre numa posição de aprendiz, sempre que possível, tá sempre aberto a aprender com as coisas que as pessoas têm para te ensinar, né? Trabalhando, morando aqui, né, que é um país muito multicultural, tem gente do mundo inteiro, então eu trabalho desde pessoas da América do Sul, tem uma colega do Egito, outra do Sri Lanka, e então, nossa, você tem que se esforçar para poder entender, né, como funciona a cultura de cada pessoa, e mesmo que esteja falando todo mundo inglês, nem sempre as pessoas estão realmente falando aquilo que elas querem dizer, então você vai aprendendo, né, tudo isso de se expor, né, as possibilidades e aquilo que a vida tem para te oferecer. Maravilhosa. E com relação à medicina veterinária, você já mudou de área, então acho que isso é uma questão muito legal, assim, mas o que você percebe da nossa profissão hoje, né, estando na Suíça, com esse projeto, né, de ficar aí mais alguns anos e tudo, o que você poderia passar de mensagem, assim, para as pessoas que têm interesse na profissão, que já estão cursando, ou que já estão no mercado há algum tempo, né, às vezes estão naquela, tipo, ai, falta pouco, né, falta só 20 anos para aposentar, né, aquela coisa bem... Sim, eu acho que para os alunos, para as pessoas que se interessam pela profissão e para os alunos de maneira geral, né, os alunos de graduação e até de pós mesmo, né, façam estágios em todas as áreas que vocês puderem. Peça para o professor de patologia para você ir lá passar um tempo com ele. Faça estágio em todas as áreas possíveis, porque você sempre pode se surpreender. Por ser uma profissão tão diversa e tão ampla, você pode se surpreender e aprender que talvez aquilo que você pensava não era exatamente aquilo que você queria. Uma outra coisa, para os profissionais recém-formados, às vezes a gente sempre quis chegar num determinado lugar, né? E chegou lá, só que lá não era tão massa, né? E daí você ter essa possibilidade de dizer assim, bom, então, eu cheguei aqui, mas não era bem isso. E ter, se dê a liberdade de fazer outras escolhas, né? De continuar aprendendo também, né? De ser um profissional que se atualiza, que leia artigos, faça uma medicina baseada em evidência,
científica, né? Tem muitos médicos veterinários que, como você colocou, né, muitas vezes estão aí fazendo escolhas que não contribuem muitas vezes, né, para esse pensamento aí da saúde única, né? Aprenda de saúde única, entenda que a nossa conduta enquanto profissionais pode afetar muitas coisas, né? E entenda que existem muitas áreas que você pode, né, atuar, e que você pode se colocar como profissional em muitas áreas diferentes e contribuir com seu conhecimento em muitas áreas também. Muito bem, vamos para a nossa palavrinha do sorteio? Vamos. A palavra vai ser o seguinte, o sorteio vai funcionar da seguinte maneira, as pessoas têm que ir lá no perfil e me mandar uma mensagem no direct com a palavra mastocitoma. Então, vamos lá, pessoal que está aí ao vivo, que está interessado no sorteio da vaga do curso da Rebeca, que eu vou fazer. Ai, meu Deus, estou muito animada. Entre no perfil dela, @Rebeca Scalco, né? Isso. Rebeca Scalco, e aí enviem a palavra que ela vai sortear lá. Isso, daí a gente vai fazer o sorteio do curso. Então, pode enviar até amanhã as pessoas, e daí amanhã a gente faz o sorteio. Beleza, então. Então, tá certo. Acho que é... beleza. Então, olhando aqui os comentários. Rebeca, muito obrigada pela sua contribuição. Fiquei muito feliz de te conhecer. Foi a Fernanda Timbó, né? Eu falei isso lá no Instagram outro dia. Entrevistei ela, uma super querida também. Vi que outro dia vocês foram lá na Itália, já tá fora, coisa maravilhosa, tomando vinho, bom demais. E tem isso, né? Eu acho que essa experiência, né, de viver fora do país aproxima a gente, às vezes, de pessoas que você, em outras ocasiões, jamais teria conhecido, jamais teria proximidade. Então, essa troca é muito bacana, né? Essa troca de vivências, de experiências. E aí a Fernanda me indicou o seu nome, eu fiquei muito feliz de você ficar animada de participar. Eu acho que é muito bom a gente ter esse nível de troca, né? E trazer a experiência de pessoas que têm essas vivências em atuações que são um pouco diferentes até, né? Porque essa questão do digital inserido na veterinária ainda é uma coisa, né, meio incipiente ali, e é bem bacana a gente trazer essa vivência para o pessoal aí, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Vou abrir a palavra para você agora, porque eu também falo mais que o homem da cobra, se deixar, eu fico falando. Eu que agradeço, Thaís, pelo seu contato. Fernanda, agradeço a Fernanda também pela indicação, minha amiga desde lá dos tempos de Pelotas. A gente trabalhou bem pouco juntas, assim, na verdade, mas trabalhamos no mesmo grupo de pesquisa lá com a professora Bruna Curcio, em Pelotas. Obrigado pela indicação. Obrigada pela oportunidade, e obrigada principalmente pela sua iniciativa, né, de estar fazendo essa conversa aí com tantos profissionais, trazendo tanto conhecimento e tantas perspectivas únicas da nossa profissão para os teus alunos e para as pessoas que te acompanham o teu trabalho. Agradeço muito a oportunidade, de verdade, fiquei muito feliz de estar aqui. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/Papo de Veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!